Gente, antes de começar, eu preciso avisar uma coisa muito importante. O assunto de hoje é extremamente delicado e envolve uma fala gravíssima que aconteceu no BBB 26. Por questões de monetização do canal, eu vou usar algumas analogias e não vou falar certas palavras de forma completa. Quando eu mencionar o termo central dessa polêmica, vou chamar de violência de origem. Todos vocês vão entender do que estou falando ao longo do vídeo. Dito isso, se inscreve no canal e deixa o like, porque essa é provavelmente a polêmica mais séria dessa edição até agora. Solange está correndo risco real de expulsão do BBB 26. E olha, quando eu digo risco real, não é exagero. A direção do programa está analisando uma fala dela que gerou revolta absoluta nas redes sociais e até nota de repúdio da equipe de outra participante. Quero pedir para você tocar nessa caneca que apareceu agora no vídeo, não precisa comprar, só de tocar me ajuda. E quero agradecer aos membros do canal pelo apoio e peço que apoie o canal também enviando um valeu demais, tocando no botão aqui embaixo do vídeo ou nos comentários como está passando agora na sua tela. Ou se torne um membro que também está passando na tela, pois seu apoio me ajuda muito a continuar com os vídeos. Vamos entender o que aconteceu desde o começo. Tudo começou com um simples almoço na casa. Samira estava cozinhando e avisou para Solange e Marciele que deixaria uma porção separada para cada uma, já que elas não estavam com fome naquele momento. Solange estava na área da piscina quando Samira foi até lá avisar que a comida estava pronta. E aí começou o desentendimento. Solange respondeu de forma ríspida, dizendo que não ia comer porque não estava com fome e que se comesse sem vontade, vomitaria. Até aí, nada demais. Uma resposta meio grossa, mas dentro do que a gente já viu no programa. Só que aí Solange disparou. Não põe minhoca na tua cabeça que eu não vou comer porque não quero. Babu entrou na conversa e disse que Samira quer decidir a hora que as pessoas vão comer. Solange mencionou outras vezes que fez comida e as pessoas só foram comer depois. Samira então disse que cada um come a hora que quiser. E foi nesse momento que tudo saiu completamente do controle. Solange foi para a área externa conversar com Babu e fez uma afirmação que está sendo considerada uma das mais graves já ditas em todas as edições do BBB. Ela disse: "E vou falar exatamente como está nos portais, porque preciso contextualizar. Eu nasci do prazer, não nasci da violência de origem. A pessoa, quando é infeliz assim, é porque deve ter nascido de relação mal dada, sarna de trem." Gente, vocês entenderam a gravidade disso? Solange fez uma analogia extremamente ofensiva, sugerindo que o comportamento de Samira estaria ligado à forma como ela teria sido concebida. Ela mencionou violência de origem de forma direta e ainda disse que Samira seria fruto de algo ruim. A frase viralizou imediatamente nas redes sociais. Milhares de pessoas começaram a pedir a expulsão de Solange. E olha a ironia que os internautas apontaram. Solange é uma pessoa que constantemente fala de Deus dentro da casa, que prega o bem, que se coloca como cristã exemplar. E aí, ela solta uma frase dessas que, além de ofender Samira diretamente, ofende milhares de pessoas que carregam histórias marcadas por violência. Porque a gente precisa lembrar, no Brasil, os números de violência desse tipo são alarmantes. A equipe de Samira não deixou barato. Eles publicaram uma nota de repúdio completa nas redes sociais. Vou ler os trechos principais para vocês entenderem a gravidade. A equipe disse: "Lamentável assistirmos a comentários que associam a origem de uma pessoa a um julgamento moral ou de caráter. Nosso papel como equipe da Samira é reforçar que essa informação não é verídica." E continuaram. Para além disso, é importante lembrar que esse tipo de fala fere não apenas quem foi diretamente citada, mas também milhares de pessoas que carregam histórias marcadas por violência. Vivemos em um país em que a violência desse tipo é uma realidade com dados alarmantes. Ou seja, a equipe de Samira deixou claro que a informação sobre a origem dela é falsa. Mas, mais importante, eles destacaram que esse tipo de fala vai muito além de uma pessoa. Ela atinge toda uma comunidade de vítimas de violência. Agora vem a parte que está deixando todo mundo em suspense. A equipe jurídica de Solange também se manifestou. E olha, eles tentaram fazer um controle de danos gigantesco, mas a estratégia foi no mínimo questionável. A nota da equipe jurídica diz:
Diante das recentes repercussões, faz-se necessário o restabelecimento da verdade dos fatos, a fim de se afastar interpretações distorcidas, criadas com o único intuito de dar nova conotação ao que foi verdadeiramente dito. E aí vem o argumento central da defesa. A participante Solange inicia sua manifestação com a afirmação categórica: "Eu nasci do prazer, não nasci da violência de origem." Esta é uma declaração de caráter pessoal e intransferível, na qual Solange se refere exclusivamente a si mesma. Gente, vocês acreditam nisso? A equipe jurídica está tentando argumentar que Solange estava falando dela mesma, não de Samira, que toda a frase era sobre a própria origem de Solange. Só que tem um problema gigantesco nessa defesa. Logo depois de falar sobre ela mesma, Solange disse: "A pessoa, quando é infeliz assim, é porque deve ter nascido de relação mal dada, sarna de trem." Ela claramente estava se referindo a Samira quando disse: "A pessoa, quando é infeliz assim." Não tem como interpretar de outra forma. Ela comparou a origem dela própria com a origem que ela supõe de Samira, fazendo uma analogia extremamente ofensiva. Agora vamos para a pergunta que não quer calar. Solange pode ser expulsa por causa disso? E a resposta é sim. Ela pode, mas não é garantido que será. Vamos ao que diz o contrato e o regulamento do BBB 26. A cláusula 11.2 é bem clara. O respeito ao próximo é uma premissa inafastável do programa. O texto afirma de forma explícita que comportamentos abusivos e agressões físicas ou verbais entre participantes não serão tolerados. O item 2.1 do regulamento estabelece que a emissora pode desclassificar um participante a qualquer momento, caso entenda que houve conduta incompatível com a participação no programa. Tem mais! O anexo sobre política de uso de conteúdo proíbe a disseminação de conteúdo ofensivo que possa afetar a imagem da emissora. Como a avaliação do que é ofensivo cabe à própria Globo, a empresa tem autonomia para decidir se a fala ultrapassou os limites aceitáveis. Então, tecnicamente, pelo contrato, Solange poderia sim ser expulsa. A fala dela se enquadra perfeitamente em agressão verbal e conteúdo ofensivo que afeta a imagem da emissora. Mas aqui está o porém. Ofensas verbais são recorrentes no BBB e nem sempre levam à expulsão. Literalmente, na semana passada, Ana Paula chamou Alberto Cowboy de filho da mãe durante uma discussão e nada aconteceu com ela. Então, a expulsão de Solange vai depender de como a produção avalia a gravidade da fala. E olha, tem argumentos fortes dos dois lados dessa balança. Do lado que favorece a expulsão, a fala envolve um tema extremamente sensível, que é violência de origem. Ela não apenas ofendeu Samira, mas potencialmente ofendeu milhares de vítimas de violência. A repercussão negativa está sendo gigantesca, e a Globo poderia querer dar um exemplo de que esse tipo de comentário não será tolerado. Do lado que não favorece a expulsão, o regulamento permite que a produção aplique advertências antes de uma medida mais drástica. Solange pode argumentar, como a equipe jurídica está fazendo, que foi mal interpretada. E o BBB 26 já perdeu muita gente. Teve uma desclassificação por saúde, uma desistência e 3 expulsões. Tirar mais uma pessoa pode comprometer a dinâmica do jogo. Até o momento em que estou gravando esse vídeo, a TV Globo não anunciou nenhuma punição oficial, mas a pressão nas redes sociais está enorme, todo mundo esperando para ver qual vai ser a posição da emissora. Tem gente pedindo expulsão imediata. Tem gente dizendo que, no mínimo, ela deveria receber uma advertência séria ao vivo, na frente de todo mundo. E tem quem ache que ela deveria ir para um paredão especial como punição. Agora me conta aqui nos comentários, mas com muito cuidado e respeito. Você acha que a produção vai expulsar Solange ou vai optar por uma advertência? E mais importante, você acha que ela deveria ser expulsa? Porque essa é uma discussão complexa. Por um lado, a fala foi extremamente grave e ofensiva. Por outro, se toda ofensa verbal resultasse em expulsão, metade da casa já teria saído. O que diferencia esse caso é o tema específico. Violência de origem não é uma ofensa qualquer. É um assunto que mexe com traumas profundos de milhares de pessoas. É o tipo de fala que pode realmente causar danos psicológicos sérios. E tem outro fator. Solange tem 69 anos, é uma atriz veterana da Globo, uma pessoa que se coloca como referência de comportamento cristão.
Quando alguém com esse perfil solta uma frase dessas, a repercussão é ainda maior. Deixa eu te falar uma coisa. Independente do que acontecer com Solange, esse episódio já entrou para a história do BBB como uma das polêmicas mais sérias e vai servir de exemplo, para o bem ou para o mal, de como a produção lida com situações extremas. Se a Globo expulsar Solange, vai mandar uma mensagem clara de que certos limites não podem ser ultrapassados, mesmo em um reality show. Se não expulsar, mas aplicar uma punição severa, mostra que há consequências, mas que expulsão é medida extrema. E se não fizer nada, vai enfrentar uma crise de imagem gigantesca. Você que está assistindo esse vídeo provavelmente já tem uma opinião formada sobre o caso. E eu quero muito saber qual é. Mas peço que nos comentários a gente mantenha o respeito. Esse é um assunto delicado que envolve violência real que milhares de pessoas sofreram. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a gente vai acompanhar de perto todos os desdobramentos dessa história. Se a Globo anunciar alguma decisão, eu volto aqui imediatamente para te contar.